Bom dia a todas e todos que estão aqui na comunidade Paz e Bem. Hoje, 13 de agosto de 2024, uma terça-feira, para apresentar o programa Paisagens de número 56. Escolhi como tema desta manhã a experiência epifânica de Virginia Woolf. Digo a vocês que estou gostando muito das leituras que venho fazendo sobre Virginia Woolf. Li recentemente um livro que me marcou muito, este livro aqui. É o livro de Vitório Ocampo e Virginia Woolf. É um livro de correspondência entre as duas amigas, que foi publicado no Brasil, no Rio de Janeiro, na editora Bazar do Tempo, em 2024. Trata-se de uma breve e linda correspondência entre duas escritoras amigas, uma inglesa e outra argentina. Elas trocaram cartas num período difícil entre os anos de 1934 e 1941. Numa correspondência que a gente pode chamar de faminta. Tudo terminou um pouco antes do suicídio de Virginia, que aconteceu em março de 1941. Há no livro um magnífico texto de Vitório Ocampo sobre o diário de Virginia Woolf, que foi publicado agora no Brasil em 3 volumes, e que Vitório Ocampo definiu de forma exemplar, né? Ela definia de forma exemplar sua amiga Virginia como sendo a dama do unicórnio das letras, numa referência àquela clássica tapeçaria francesa que se encontra no Museu de Cluny, em Paris. Aqueles tapetes maravilhosos, né? Com base em minhas preocupações místicas, uma parte do texto de Ocampo tocou-me a atenção. É quando ela relata uma caminhada de Virginia Woolf, certa vez pela Russell Square, e que Virginia, na ocasião, teve uma experiência que poderíamos chamar de epifânica, uma experiência de êxtase, né? Ao caminhar pela região, Virginia foi tomada por uma sensação diferente, uma sensação intensa, assombrosa. Quando ela ergueu os olhos ao céu e viu as montanhas, viu as nuvens e a lua, e foi tomada por uma sensação. Foi algo simples, mas inusitado. Uma experiência que não pode ser reduzida à beleza, como diz Ocampo, mas que revela a coisa em si. E basta. Uma experiência no cotidiano que produz um impacto no mundo interior. Trata-se de algo que Baudelaire
nomeou como uma experiência cujo nome jamais o ouvido humano escuta. E aqui também podemos fazer referência, para entender o que aconteceu, ao livro de Aldous Huxley, As Portas da Percepção, que também há tradução brasileira. Huxley, movido, no caso, pela mescalina, pôde também vivenciar ao olhar para 3 flores que estavam no quarto. 3 flores que, de repente, se transfiguraram. Também para ele era a experiência da coisa em si e basta. São experiências singulares, únicas, incomunicáveis, que às vezes você só se dá conta depois e só consegue expressar depois, né? São experiências que guardam em si o seu devido valor. São como anjos prateados. São como demônios dourados, para utilizar a expressão de William Blake. São demônios dourados que ninguém pode deter. Nós sabemos que Virginia Woolf viveu momentos difíceis de mudanças repentinas de humor, de depressões severas. Sua vida foi marcada por momentos de colapso nervoso, de depressões severas. E ela dizia: ninguém deve ter recebido tantos altos e baixos do próprio corpo como eu, dizia Virginia. Tratava-se de alguém que já nasceu melancólica e, para manter-se viva, preenchia os seus vazios com escrita. Assim, algo semelhante aconteceu com Clarice Lispector, que dizia que a literatura salvou a sua vida. Então, aqui também no caso de Virginia, a literatura, os seus escritos preenchiam essa melancolia e fortaleciam o seu viver. Ocampo recorda uma experiência que, pelo menos a mim, impactou, relacionada a Tolstói, quando tinha 50 anos. Ele também, Tolstói, escritor, viveu algo estranho em sua vida. E ele dizia, e aqui cito: olhem para mim. Um homem feliz e saudável, escondendo a corda para não me enforcar nas vigas do quarto onde durmo. Sozinho todas as noites. Olhem para mim. Já não vou mais caçar, para não ceder à fácil tentação de me dar um tiro. Impactante esta citação de Tolstói, para mostrar como todos nós somos frágeis, vivemos equilíbrios instáveis, podemos
estar bem e, de repente, por uma razão que não se explica, o nosso mundo balança, muitas vezes por razões que não nos damos conta. Aquilo que Heidegger dizia sobre a angústia, de repente, elas nos deixa assim, sem chão. Como assinala Ocampo, é possível você ser uma pessoa saudável e equilibrada a vida inteira, com alguma coisa daquilo que Barré denominava desdenhosamente de magnífico equilíbrio dos imbecis. Você pode viver uma vida de ficção, não buscando avançar nos caminhos tortuosos da dinâmica existencial. Viver ali na superfície, ou como diz São João da Cruz, entre os homens da praça, ou como diz uma das canções dos Mutantes, né? Tranquilos na sala de jantar, ou como diz Ricardo Reis, falando dos jogadores de xadrez que diante de um mundo em chamas continuam impassíveis, sem se dar conta. Nós sabemos que Virginia Woolf viveu momentos difíceis, né? Mas eu estava colocando aqui a reflexão de Ocampo, né, que é dizendo que você pode fugir da dinâmica da introspecção no mundo superficial. E, no entanto, você pode conhecer e reconhecer, com poucas palavras, os estados, a exaltação e a depressão que Virginia se empenha em traduzir em palavras. Essa é uma grande virtude de Virginia, ela traduzia em palavras os seus sentimentos. É possível viver momentos nobres sob a obscura luz das estrelas. E o que viveu Virginia naquele dia foi uma experiência nobre sob a luz das estrelas. E você não precisa ser religioso para experimentar tais sensações, como mostrou com muita clareza o filósofo André Comte-Sponville no seu livro sobre o espírito do ateísmo. André conta sua experiência vivida no norte da França, quando tinha cerca de 25 anos. Estava caminhando com amigos depois do jantar e ele relata, cito: era noite. Caminhávamos. Os risos pouco a pouco cessaram, as palavras tornavam-se raras. Restava a amizade, restava a confiança, a presença compartilhada, a doçura daquela noite e de tudo. Eu não pensava em nada, continua André Comte-Sponville. Eu olhava, eu escutava a escuridão da floresta em volta, a incrível luminosidade do céu, o silêncio rumoroso da floresta. Apenas uma surpresa, apenas uma evidência, apenas
uma felicidade que parecia infinita, apenas uma paz que parecia eterna. Comte Sponville assinala que ali naquela noite adentrava-se na densidade de um silêncio singular e diante dele apenas a deslumbrante presença de tudo. A deslumbrante presença de tudo. Assim como Comte Sponville, também Huxley e Virginia participam de algo similar, ou seja, o milagre incessantemente renovado da existência nua. Ao analisar o percurso vital sinuoso de Virginia Woolf, Ocampo discorda daqueles que atribuem a sua experiência a perturbações do sistema nervoso. Para ela, era algo diverso que acontecia com a amiga. Uma exaltação de outro tipo. Seja qual for o nome que lhe caiba. Exaltação que repercutiu, que ecoou no físico, e não o contrário. Razões fundamentais em experiências diretas que a razão não compreende, porque estão não contra, mas sobre ela, ou se preferirem em outra frequência. E isso é tudo. Então, Virginia participou de uma experiência singular. Ocampo rememora o que Proust nomeava como um minuto livre da ordem do tempo. E quando se retorna ao tempo, quando se retorna desse momento epifânico ao tempo, ao cotidiano fugaz, ocorre aquele sentimento devastador da brevidade febril da vida. Algo que o grande escritor Rainer Maria Rilke também relatou nas suas elegias de Duino, quando abordou a experiência dos amantes depois do gozo. Dizia Rilke que só 3 grupos de pessoas são capazes de viver a proximidade da experiência do aberto. As crianças, os moribundos e os amantes. Os amantes também vivem uma experiência de pico no gozo. Mas depois do gozo eles retornam ao tempo fugaz, ao cotidiano. E Rilke ainda diz mais, os amantes vivem a experiência da proximidade do real, do gozo, e se espantam. Daí retornam ao cotidiano. Então essa experiência eu quis relatar para vocês, né, lendo o livro de correspondência das 2 amigas, né, para falar um pouco disso que Clarice Lispector chama experiência de estado de graça, que Virginia teve numa noite, num dia, olhando para o céu, para as montanhas, para a lua. Com isso, queridas e queridos,
concluímos o nosso programa de hoje e voltamos na próxima semana. Me despeço de todas e todos com muito carinho. E ao Felipe Albano, de modo particular, que colabora nessa parte técnica. E retornamos, se Deus quiser, na próxima semana. Paz e bem.